e 2 minutos. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, 12:02 agora, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Frisman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e também no Facebook e participa por telefone no 3289-3580 e 5052-5555. Não esqueça de curtir as nossas páginas, acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Hoje, como toda sexta-feira, de praxe aqui no Gente que Fala, mais uma edição com a associação, em parceria com a Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo, a FAM, e com a coordenadoria das entidades representativas dos policiais militares de São Paulo, a CERPM. Os nossos convidados de hoje são todos do Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar. Eu apresento agora cada um deles, aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens das redes sociais, o Major PM Marcos Rogério da Cunha. Major Cunha, seja bem-vindo, Major. Bom dia, Mauro. É um prazer. Prazer é todo nosso. Também conosco aqui à minha esquerda, o Cabo Paulo Henrique Lobato dos Santos. É o Cabo Lobato, seja bem-vindo. Bom dia, Mauro. Também conosco agora aqui à minha direita, o Cabo Marcelo Pereira de Aragão, nome de guerra, o Cabo Aragão, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. E também conosco, fechando aqui a nossa mesa, o soldado Leonardo Augusto de Araújo Gonçalves. É o soldado Leonardo Augusto. Seja bem-vindo. Obrigado, Mauro. Excelente tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês, pela gentileza. Conosco aqui também no estúdio, não participando exatamente do programa, mas fazendo companhia, vieram aqui prestigiar os colegas, o Cabo Varela e também o Cabo Marta. Sejam bem-vindos aqui ao estúdio da Rádio Trianon, neste programa Gente que Fala. Bom, vamos ao nosso primeiro tema. O CPTRAN é a unidade da Polícia Militar que responde às atribuições de operação e fiscalização de trânsito urbano na capital, por atuação complementar em apoio às ações de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública e na difusão e consolidação da doutrina em matéria de trânsito urbano. Major Cunha, vamos falar como tudo começou. Como é que surge o CPTRAN, o Comando de Policiamento de Trânsito de São Paulo? O Comando de Policiamento de Trânsito, ele surgiu em meados na década de 70, 1970, e em meados de 2000, 2001, por uma decisão do governo do Estado, ele foi extinto, né, e os policiais, que à época, cerca de 2.000, 2.500 policiais, foram movimentados para as unidades de policiamento metropolitano, os batalhões, nós chamamos os batalhões territoriais. Ainda permaneceu um efetivo remanescente, né, ainda fazendo essas atividades de fiscalização de trânsito, mas a unidade especializada, o Comando de Policiamento de Trânsito, ele foi extinto. Em 2010, o CPTRAN ele foi recriado, né, agora numa nova formatação. O CPTRAN atual ele possui aí dois batalhões. O primeiro batalhão de polícia de trânsito, que é responsável pelo policiamento ostensivo de trânsito nas zonas centro, sul e oeste, e o segundo batalhão de polícia de trânsito, que é responsável pelo policiamento nas marginais do Rio Tietê e Pinheiros, zona norte e zona leste. O Comando de Policiamento de Trânsito, ele conta ainda com uma companhia tática de trânsito, é assim que nós designamos, que atua em toda a capital, e é também responsável por esse policiamento complementar em apoio às demais unidades da Polícia Militar, e não atua só na capital, né? A Companhia Tática, o efetivo da Companhia Tática, atua em toda a região metropolitana do Estado e também em outros municípios, né? Então, recentemente atuou na Operação Inverno, na região de Campos do Jordão, vem atuando praticamente durante todo o ano na Operação Verão,
né? A Operação Verão, na verdade, ela acontece durante todo o ano, né? Na região da Baixada. E atua de forma complementar também em outros municípios. Bom, você destacou, Major Cunha, o CPTran tem praticamente 50 anos, né? No ano que vem, né, vai completar 50 anos, teve uma lacuna aí entre 2001 e 2010, e hoje ele é menor do que já foi, né? Nessa comparação com 2001. Sim, o CPTran, quando da sua extinção, ele possuía 4 batalhões, né? Um efetivo de algo em torno de 2.500 policiais. A formatação atual são 2 batalhões, uma companhia tática, né, também um efetivo que trabalha junto à divisão de apoio à fiscalização de trânsito e educação de trânsito no Detran. Nós temos um grupo ali de 50 policiais que trabalham junto ao Detran, né, e basicamente hoje nós temos um efetivo de aproximadamente 1.200 homens. Sim. Cabo Lobato, como é que você chegou no CPTran? Eu sou oriundo do... Puxa o microfone mais pertinho de você, por favor. Eu cheguei em São Paulo em 2004, logo me formar no interior. Vim trabalhar no 34º Batalhão e em 2010 virou comando de policiamento de trânsito e trabalhei na companhia tática junto ao CPTran. Em 2013 eu fui para a Zona Norte trabalhar na 1ª companhia, onde o major hoje é subcomandante. Atuar no trânsito tem inúmeras atribuições que a CPTran tem, e a gente vai falar disso já já. Isso exige o que do profissional policial militar? Tem que gostar de trabalhar no trânsito? Tem que gostar. E tem que ter conhecimento. Tem que correr atrás, estudar para saber o que está fazendo. Tem que ser técnico. Por exemplo, você fala estudar o quê? Você tem que ser um especialista em normas de trânsito, por exemplo? Sim, precisa conhecer muito bem. Muito bem o trânsito. Legislação de trânsito tem que conhecer muito bem. Sim. Né? Para saber o que está fazendo. Para ser legalista, trabalhar na legalidade. Certo. Cabo Aragão, como é que você chegou no CPTran? Eu me formei, eu sou policial desde 2003, eu trabalhei no 7º Batalhão, e desde 2010, na recriação do CPTran, eu comecei a trabalhar nas companhias, né? E estou aí desde 2010, trabalhando no trânsito. Sim. Essa coisa do estudar e ser um especialista, um bom técnico na questão da legislação, isso se considera um cara que conhece as regras do começo ao fim? É difícil, hein? É muita regra, hein? Ela muda constantemente, né? Essas regras mudam, então temos assim, todo ano tem a reciclagem do policial militar, mas você precisa estar sempre atento, porque as leis mudam muito, né? Então você tem que estar sempre de olho aí no Código de Trânsito, nas legislações, resoluções, que sempre está saindo coisa nova. Mauro, só para a gente complementar essa ideia da importância do estudo e dessa constante atualização. O Código de Trânsito, ele entrou em vigor em 1998, então ano que vem, em janeiro do ano que vem, a gente está completando 22 anos de vigência do Código. Nesse período, a gente está chegando aí a quase 40 leis, né, leis federais que alteraram o Código. Hoje nós temos, né, mais de 700 resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, né, que muitas delas interferem diretamente, né, na fiscalização. Então, esse é o trabalho, né, do nosso policial, quando a gente fala da questão da técnica, é exatamente essa questão de se manter atualizado em relação à legislação, exatamente para a gente não cometer erros que possam aí prejudicar, né, condutores e os usuários da via de uma maneira geral. Soldado Leonardo Augusto, quanto tempo no CPTran? Como é que você chegou lá? Eu sou formado em 2016, minha primeira unidade, eu vim direto para o trânsito, né? Então, assim, por sempre gostar de estudar, realmente a legislação de trânsito é algo que diariamente você tem que estar consultando, muda muito. A gente trabalha ali no defronte já com o cidadão, então uma ação errada nossa prejudica e muito, né? Um condutor do veículo. Remover o veículo de forma errônea, você vai estar prejudicando muito, só não a questão também em tempo, como em pecúnia, dinheiro, né? Então tem que se manter atualizado. Esse é um dos desafios, estudar e se manter atualizado em relação a essas resoluções que o Major Cunha acabou de destacar. Agora, é um trabalho que aumenta a cada dia, uma vez que sempre, a cada dia, entram novos carros em circulação. Sim, inclusive entrando novos carros em circulação,
é um dever a mais, porque daí a gente tem que estudar a questão daquele carro em específico, quais são as normas que giram em torno daquele veículo, porque tem algumas autuações que é de característica do veículo. Então, se a fabricante colocou ele daquela forma no mercado, a gente tem que saber se aquela característica do veículo está de acordo com o CTB, né? Então, porque às vezes o fabricante ele lança o veículo, por ser internacional, pode ser que venha com alguma irregularidade. Um exemplo é a luz de neblina do veículo, que o CTB diz que tem que ser amarelo e alguns carros são lançados com o padrão de LED, que é branco, né? Ou seja, ela já sai de fábrica de forma errada. Ou seja, vocês têm que estar atentos a essas questões relacionadas aos carros novos e também aos carros velhos. A cada ano que passa, o carro vai ficando mais velho. Sim. E vocês também têm que ficar de olho nas condições desses veículos. Exatamente. E aí, se o proprietário não deixa estado de conservação dele, a gente tem uma autuação própria para isso, que prevê a remoção do veículo. Que não é só por o pneu tá liso, o para-brisa trincado, não. É a geral do veículo. Se o veículo está lá todo cheio de ferrugem, você vê que já está comprometendo a segurança da via. Esse veículo pode ser removido. Major Cunha, o que a gente pode dizer em relação ao que vocês atuam num convênio entre o Estado e a Prefeitura. Agora, a Prefeitura já tem um trabalho com a CT, que é ligada ao DSV, o Departamento do Sistema Viário da Capital, mas para o leigo, para a população de uma maneira geral, parece tudo igual, não é? Está na fiscalização, mas são atribuições diferentes. São atribuições diferentes, mas a CET, a gente costuma dizer que é um grande parceiro da Polícia Militar, porque, na verdade, nos irmana nessa difícil missão que é preservar vidas no trânsito aqui na cidade de São Paulo. Então, só que cada um tem a sua atribuição. Então, vamos começar aqui falando em relação à Polícia Militar. Existe, o próprio Código de Trânsito prevê isso, uma divisão em relação à competência para fiscalização. Então, de uma forma natural, compete aos agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego fiscalizar aquelas infrações que dizem respeito, né, ao estacionamento, à parada, à circulação. São competências, competência, né, exclusiva, né, dos agentes municipais. Compete ao agente estadual, ao policial militar, fiscalizar também isso de forma natural, prevista no CTB, fiscalizar aquelas infrações que têm relação com o veículo, né, e com o condutor. Então, compete exclusivamente, por exemplo, à Polícia Militar, fiscalizar as infrações relacionadas à alcoolemia, né, a mistura de álcool e direção. Compete exclusivamente à Polícia Militar fiscalizar aquelas infrações relacionadas à Carteira Nacional de Habilitação, se a pessoa tem ou não tem, se ela está vencida, se a categoria é compatível, se ela está cassada ou suspensa, né? Então, essas questões atinentes, a fiscalização atinente a veículo e condutor é competência exclusiva da Polícia Militar. A Polícia Militar pode fiscalizar também aquelas infrações relativas ao estacionamento, à parada de circulação, sim, desde que haja convênio, que é o que acontece hoje aqui no município de São Paulo. Então tem muita relação. Agora, um outro fator que é importante, a gente costuma dizer isso, é que, né, como o próprio nome já diz, polícia. Então, a gente costuma dizer que, né, o trânsito é adjetivo e polícia é substantivo. Então, nós temos aqui, obviamente, essa é uma das nossas atribuições, quando a gente fala que a gente realiza o policiamento ostensivo de trânsito na cidade de São Paulo, é óbvio que a gente está falando que um dos nossos objetivos é garantir o cumprimento daquelas normas de segurança previstas no CTB. Mas junto, né, já vem, logo em seguida, a nossa responsabilidade de coibir atos relacionados à segurança pública, né? Então, todo grande centro urbano, né, que sofre com as lentidões e congestionamentos, infelizmente, junto com isso, vem também criminosos, né, criminosos oportunistas que vão exatamente agir nesses locais onde há lentidão, onde há congestionamento, né, praticar ação delituosa, principalmente roubo de veículos, né, roubo dos pertences dessas pessoas que estão dentro do veículo. Então, esse é um trabalho que, por exemplo, o Comando de Policiamento de Trânsito faz, que é a prevenção criminal, né, que, por exemplo, já a CET não tem competência para tal. Né? Então, é mais ou menos por aí que se diferencia, né, o trabalho da Polícia Militar com o trabalho da Polícia, da CET com a Polícia Militar, né, e é nessa obrigação. Então, a gente fala também, essa nossa obrigação, a questão da prevenção criminal, de aumentar a sensação, a percepção de segurança do condutor, de ver ali a polícia presente. Né? Então, isso aí
é um aspecto extremamente importante na nossa ação. Cabo Lobato, vamos pegar um exemplo prático aqui na esteira do que o Major Cunha destacou. Então, a CT verifica lá um veículo estacionado em local proibido. Então, vai lá e autua aquele veículo que é a função da CT. Mas se o policial de trânsito estiver ali, ele pode, por exemplo, pedir a habilitação do motorista que estiver estacionado no local proibido. Ele tem essa diferença, ele tem o poder de polícia, ele pode fiscalizar a documentação. Sim, sim. Tanto do motorista quanto do veículo, né? Sim. E auxiliar também elaborar a autuação com os dados referentes do condutor, né? Já a CT ela não conseguiria fazer agregar os dados do motorista à autuação. Como é que tem sido o comportamento dos motoristas no momento como esse, de averiguação de documentação, carteira de habilitação, documentação do carro? De uma maneira geral, o comportamento é bom, as pessoas colaboram? É muito difícil ter um condutor que ele não quer entregar a documentação. Então, normalmente o pessoal é muito educado, entrega, entende a situação, sabe que está cometendo aquela infração, vem com desculpas, alguns argumentos, mas sabe que está cometendo aquela infração, a gente acaba elaborando, explicando para a pessoa retirar o veículo do local. É muito difícil ter alguma desavença ou algum condutor que não queira entregar. Uhum. Né? Como é que a gente identifica o policial militar que trabalha com o trânsito? Tem o boné branco, não é isso? Isso. O que mais? A cobertura branca e o braçal branco. O braçal branco, escrito trânsito, e a própria viatura que vai ter também na lateral, né, a inscrição trânsito. E também a gente vai perceber o fardamento, né? O fardamento é um pouquinho diferente, a gente vai ver as botas, né? A calça, a gente chama de culote, a blusa é um cinza bandeirante mais claro do que aquele cinza mais escuro que utiliza, né, o policiamento. A nossa farda é mais parecida com o fardamento do policial rodoviário, aqueles policiais que atuam nas estradas, né? Então é mais próximo deles ali, e do motociclista também, né? É um fardamento mais parecido com o fardamento anterior da Polícia Militar, que era mais claro. Hoje é um cinza escuro, né? Um chumbo, né? Agora, o Cabo Aragão, vocês atuam também, porque tem a parte dos bombeiros, né? Que são policiais militares, e que trabalham aí nos resgates e tal. Vocês também acabam atuando, dando apoio nos resgates, de que maneira? Então, a princípio, geralmente as ocorrências de acidente de trânsito, quando o policial militar, seja ele do trânsito ou da área, ele presta os primeiros atendimentos, verificando ali a condição da vítima, e aí sim aciona no resgate, que vai realmente prestar o apoio correto, né, que é a condução para os hospitais necessários aí. A alcoolemia é a principal causa dos acidentes mais graves, dos acidentes fatais. O que a Polícia Militar do Trânsito observa? É a imprudência, a parte da alcoolemia? O que prevalece mais? A alcoolemia é um dos principais, mas também tem os celulares, né, que causam muitos acidentes de trânsito também. Mas a alcoolemia, sim, o CPTRAN, ele atua na Operação de Direção Segura, que é à noite, para fazer essas fiscalizações de condutores embriagados, para tentar diminuir o número de acidentes aí de alcoolemia. Mauro, fazendo uma pequena complementação, em 2009, a ONU, por meio de uma conferência que foi realizada em Moscou, e depois surgiu o documento chamado Declaração de Moscou. Esse documento foi o que originou a década mundial de ações para a segurança no trânsito, de 2010 a 2020, né? Nesse encontro, nessa conferência, foi definido ali, né, os 5 fatores de risco no trânsito, né, definido pela ONU. Né? Dentre eles está o excesso de velocidade, né, a mistura de álcool e direção, o uso de capacete, a não utilização do cinto de segurança e dispositivos de retenção para crianças, e posteriormente foi incluído mais um fator de risco no trânsito, isso em 2015, né, que foi a segunda conferência, né, foi incluído aí a questão do uso do celular. Então, se nós pudéssemos hoje elencar quais são as principais causas de acidente e de mortes, né, as 3 principais são o excesso de velocidade, a mistura de álcool, direção e o uso do celular. Esses são os principais, e é exatamente onde a gente procura direcionar as nossas estratégias operacionais para coibir, né, esse tipo de comportamento
por parte dos motoristas, dos usuários. E quando eu falo motorista, às vezes é o pedestre às vezes é desatento, né, falando ao celular, e ele pode ser o responsável, né, em causar, por exemplo, um atropelamento. Por mais que não, mas ele atravessando fora da faixa, desatento, né, falando ao celular, muitas vezes ele pode contribuir para um fato danoso. Agora, quais são as estratégias, Major? Uma situação, por exemplo, do álcool, são as fiscalizações da lei seca, e no caso de celulares? Vamos lá. Então, a gente tem o seguinte, a nossa estratégia, isso de uma maneira geral, do próprio Comando de Policiamento de Trânsito, a gente entende o seguinte, né, se a gente combinar, né, a fiscalização, ou seja, a aplicação rigorosa e contínua da lei, perene da lei, a fiscalização constante, com ações de conscientização, ações educativas, eu acho que esse é o caminho, a gente está no caminho certo para conseguir mudar o comportamento hoje dos usuários. De uma maneira geral, motoristas, pedestres, ciclistas, motociclistas. Então, a primeira impressão nossa é essa. E aí, funciona da seguinte maneira, a gente sabendo quais são os fatores de risco, então vamos pegar aqui, se eu sei que o fator de risco mistura de álcool e direção é um fator predominante, né, a gente intensifica, então vamos pegar aqui a alcoolemia, a gente intensifica, né, a fiscalização naqueles locais e horários onde existe uma possibilidade maior de ocorrer esse tipo de mistura. Né? Então, a estratégia da polícia é simples, né? Intensificar a fiscalização naqueles locais, naqueles horários onde, né, existe uma possibilidade maior de ocorrer a mistura de álcool e direção. E aí são as regiões boêmias da cidade. Né? Então, aquelas vias de acesso e as vias de saída desses locais, é onde a gente normalmente vai procurar concentrar as nossas fiscalizações. Né? O motociclista hoje, né? Então é importante a gente ressaltar aqui que morre por ano. No ano passado, morreu na cidade de São Paulo, né, o trânsito matou na cidade de São Paulo, 807 pessoas. Né, isso segundo os dados do Infociga, que é o banco de dados aqui do governo do estado. 807 pessoas em vias urbanas da cidade de São Paulo. Né, isso é o mesmo que eu falar que 2 pessoas morrem por dia, né, ou o mesmo que eu falar que a cada trimestre nós temos uma tragédia semelhante àquela que aconteceu com o avião da TAM, onde morreram 199 pessoas. Desculpa, e os motociclistas, eles passaram, historicamente, sempre foram os pedestres as principais vítimas. Hoje, os motociclistas passaram a ser, né, 43% dessas mortes. Então, uma das nossas estratégias é exatamente intensificar a fiscalização do motociclista. Né? O transporte sobre 2 horas, ele sempre vai ser mais frágil. Então, fazemos aqui a operação Cavalo de Aço. Nós temos vias na cidade de São Paulo, onde, por exemplo, 7 em cada 10 mortes são de motociclistas, como é o caso da Marginal Tietê e Marginal Pinheiros. Então, a gente tem que estar com o olho aberto, né, acendeu a luz, nem amarela, vermelha para a gente. Né, existem regras para motociclistas nessas vias agora, apenas nas pistas locais. As restrições são medidas complementares que a prefeitura tem adotando. A gente não está querendo dizer aqui que a culpa é sempre do motociclista, não é isso. Né? Mas as motocicletas hoje representam apenas 13% da frota. Hoje nós temos uma frota de 8 milhões e 900 mil veículos. Mas deve ter estatística, né, Major? Quando um motociclista se envolve num acidente, geralmente é imprudência do motociclista, é imprudência do motorista, que numa troca de faixa não sinalizou. O que acontece mais? É possível saber? Existem estudos de que 90% dos acidentes, né, são causados pela imprudência. Né, pela imprudência do motorista, do usuário da via, de maneira geral. Né? Isso é fato. Né? Isso mais de diversos estudos que tratam sobre isso. Né? Então, a gente tem que partir do princípio seguinte, que todo acidente de trânsito, ele é previsível e é evitável. Todo acidente. Não existe. Né? O acidente de trânsito ele não é uma fatalidade. Não é algo que eu não poderia evitar. Muito pelo contrário. O acidente de trânsito é fruto da nossa imprudência, da nossa irresponsabilidade. Só que o ser humano ele é falho. Né? A gente Nunca há fatalidade? Não há fatalidade. Né? Não tem fatalidade. Não, eu penso que, né, todo acidente poderia ter sido evitado. Todo. Né? Eles são previsíveis. Né? O que eu entendo é assim. O ponto cego, por exemplo, pode ser um caminhão gigante, ele vai entrar no ponto cego, você não vê. Ele então, mas aí é uma fatalidade, não? Não, porque vamos pegar aqui o motorista de ônibus. Ele sabe, o motorista de caminhão, ele sabe, né, que ele tem os pontos, né, no veículo dele, onde ele tem uma dificuldade maior, né,
de enxergar, de, por exemplo, imagina um idoso, isso é muito comum, um idoso que desce do ônibus e atravessa pela frente, exatamente no ponto cego do motorista, o motorista, sem saber que o idoso está na frente, ele avança e acaba atropelando. Isso é muito comum acontecer. Né? O que a gente tem? A gente tem que ser mais proativo e menos reativo. Então, o motorista, sabendo disso, ele tem que dirigir mais preventivamente, né? Mais defensivamente. Isso é importante, a gente cansa de falar isso. Né? Eu não estou querendo dizer aqui, só que assim, onde eu quero chegar? Eu quero chegar que o ser humano, ele é falho, ele vai cometer falhas. Né? Ele vai cometer falhas. Então, os acidentes, eles vão acontecer. O que o poder público tem que fazer? O poder público, né, ele tem que criar dispositivos, sistemas hoje, né, que a gente chama de sistemas seguros, está em voga agora, a visão zero, sistemas seguros, que exatamente minimizem as consequências causadas pela falha do ser humano. Né? Essa é a ideia hoje, né? Essa é a ideia, mas eu parto do princípio que sim, que todo acidente ele é previsível e é evitável. Bom, tem um trabalho, já que você falou dos idosos, você deu esse exemplo prático, né? O idoso que desce do ônibus e eventualmente vai pela frente. Já a gente fala com o Lobato sobre esse trabalho feito com os idosos. Eu quero falar primeiro com o Leonardo sobre essa operação Direção Segura Educativa, que você ajuda a desenvolver no CPTran. Como é que é isso, Leonardo? Bom, Mauro, é uma campanha idealizada pelo Comando de Policiamento de Trânsito, desenvolvida hoje em toda a cidade de São Paulo. Né? Então, tem mais policiais militares capacitados aí que dividem essa função comigo, e a gente vai até os bares, né, nos principais zonas ali onde a gente sabe que tem o público que frequenta, é o público que é condutor de veículo, e a gente vai lá explanar com eles a respeito da condução de veículo e injeção de bebida alcoólica. Por quê? Tem muita dúvida do que a fiscalização de trânsito quanto à alcoolemia, o que é feito realmente. Então a gente leva o bafômetro até o motorista, né, para que ele perca esse medo e também se conscientize do quanto tempo ele pode fazer ingestão de bebida alcoólica e conduzir o veículo. Não é que você hoje vai beber e não vai dirigir mais o resto do dia. Não é isso. Mas a quantidade que você vai consumir, o tempo que você tem que esperar para que seu organismo faça aí essa redução até o zero do álcool no sangue. Né? Aliás, um parênteses, isso é muito variável, porque cada organismo reage de um jeito ao álcool, dependendo do tipo de bebida alcoólica que foi ingerido também. Eu ingeri uma lata de cerveja totalmente diferente de eu consumir a mesma quantidade de vodka, né? Que o teor alcoólico é muito maior. E também tem a questão de se eu sou acostumado a fazer injeção de bebida alcoólica, não, se eu me alimentei, se eu não me alimentei, se eu vou repousar depois dessa ingestão, se eu vou me manter ativo, meu corpo vai consumir mais rápido, vai ser mais devagar. Tudo isso a gente coloca ali em xeque para o cidadão, para que ele entenda, né? Mauro, isso é extremamente importante, esse aspecto, até para a gente quebrar algumas lendas que existem. Paradigmas, né, que tem. Paradigmas. Então, o tal do bombom de licor. Isso é importante. É assim, ó. Muito se falou durante muito período, qual que é a tolerância? A tolerância, quanto eu posso beber? A verdade é assim, você não pode beber. Tolerância né? zero. Se você vai dirigir, você não vai beber. Né? O que acontece hoje, a legislação não prevê tolerância. O que a legislação prevê, né, é um erro, é uma margem de erro do equipamento, do etilômetro. Como qualquer outro equipamento metrológico, ele tem uma margem de erro prevista na legislação, como o radar. O radar ele tem, o medidor de velocidade, ele tem também uma margem de erro. Por isso que às vezes as pessoas, olha, aqui é 50 km por hora, mas se eu passar 52, ainda não vai. Então, o que é isso aí? É a margem de erro. No radar é 10%, né? Isso, é mais ou menos isso, vai variar um pouco dependendo da velocidade. E o cálculo vem na velocidade ali. Isso. Então, no caso do etilômetro, né, essa margem de erro é de 0,04 miligramas de álcool por litro de ar. Então, se a pessoa for submetida ao teste e dela até 0,04 miligramas de álcool por litro de ar, ela está dentro de uma margem de erro, não de uma tolerância, de uma margem de erro do equipamento. Ela não vai ser autuada, ela não será autuada. Né? Aí as pessoas falam assim, não, então quanto que eu posso, o que equivale, qual que é a equivalência? Né? O 0,04 é o quê? Equivale a uma latinha? Né? Então, assim, não existe nenhuma tabela de equivalência. Né? Então isso vai variar, foi o que o Leonardo falou. Então assim, isso vai variar o quê? Se eu sou homem, se é mulher,
né, se você se alimentou, qual que é a bebida, se ele bebeu cerveja, qual que é o tipo de bebida, quanto tempo Teor isso faz, alcoólico. né? Então, se você está acostumado a beber, isso faz diferença. Qual que é o tempo que você... Então, existe uma série de fatores, né, que não dá para a gente, né, falar, ó, bebi só um pouquinho, isso numa não vai situação acontecer. prática, até para comparar com o radar, uma via com limite de 50 km horários. Se você receber uma daquelas multas fotográficas de radar, que você tá lá, foi multado a 51 km por hora, nossa, mas por causa de 1 km por hora eu fui multado, não é porque você estava a 56. Isso. A margem é 10%. Você vai ter a velocidade aferida e a velocidade considerada. A velocidade considerada, eles tiram da aferida exatamente a margem de erro. É o que acontece no etilômetro. Então, a margem de erro é 0,04. Então, vamos supor que ele submeteu ao teste do etilômetro e deu no display do aparelho 0,10. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, a medição foi 0,10. Só que a medição considerada, eu vou tirar do 0,10 e eu vou tirar 0,04. Né? Então, é mais ou menos assim que funciona em relação ao radar também. Então, sempre a velocidade considerada ou a medição considerada vai ser sempre você subtraindo daquele valor medido a margem de erro. Cabo Lobato, vamos falar do seu trabalho então com os idosos. O Major Cunha falou aqui que é uma situação muito comum, o idoso que desce do ônibus e desce pela porta da frente, porque não paga a passagem, evidentemente, e aí acaba atravessando na frente do veículo. Qual é o trabalho da Polícia Militar em relação à conscientização dos idosos? Então, Mauro, na verdade a gente começou com os motoristas, né, os colaboradores das empresas de ônibus, né. Diante da conversa que a gente teve com o pessoal e do índice que tinha de vítimas idosas, a gente começou a fazer esse trabalho também com os idosos. É muito legal, o pessoal aceita bem, conversa, vem com bastante dúvida, reclama muito também do motorista de ônibus, bastante reclamação, a gente entende, a gente tenta conversar tanto com as duas partes, mas o idoso em si, a gente sabe que chega uma certa idade, o idoso ele perde um pouco de mobilidade, né? Reflexo. E uma coisa que a gente percebe é que o idoso ele não aceita esse tipo de situação para ele. Então ele acha que ele ainda tem aquela mobilidade que ele tinha quando ele tinha 20 anos. Se desafia, né? Isso, tá? Então assim, eu trabalhei por um tempo numa base que a gente tem ali no Campo de Marte, né? E dentro de um clube ali tem uma empresa que faz um trabalho junto ao idoso, com fisioterapia e tudo mais. Esse pessoal, por mais que tenha uma passarela ao lado, prefere atravessar a Avenida Santos Dumont, que são 4 faixas. E ainda pede para que o pessoal que trabalha na base para parar o trânsito. A gente não vai parar, porque sabe o risco. Aquela base de vocês bem ao lado do Espéria, não é isso? Isso. E ali tem uma passarela, né? Isso, né? A gente entende que o lance para subir ali a passarela é um pouco mais difícil para quem tem idade, até para um cadeirante, mas a gente não para. Quando a gente faz o trabalho junto aos núcleos que a gente tem feito na Zona Norte, o pessoal ainda insiste em não querer aceitar a regra de atravessar numa faixa de pedestre. Ele acha mais fácil atravessar entre 2 veículos, colocando a sua vida em risco, mas ele não atravessa na faixa. O idoso, ele sobe no ônibus, a gente entende que é difícil devido aos ônibus que tem os degraus são um pouco mais altos, mas eles não querem passar a catraca, não querem sentar, preferem ficar em pé. No embarque, tanto no desembarque... Os assentos para idosos estão após a catraca, não estão... São divididos, né? Que tem uma porcentagem que é obrigatória, que nem o Rezan, ele determina qual é a quantidade, né? O Rezan é a regra que utiliza as empresas, que fazem que as empresas de ônibus utilizem aqui em São Paulo. Então, o que acontece? Muitos pontos de ônibus, a gente sabe da dificuldade do motorista de parar, porque o ponto é curto. A gente sabe da infração do que o motorista para no ponto de ônibus porque vai numa loja, ele não respeita a sinalização. Então, o motorista fica com dificuldade para colocar o veículo, estacionar junto à guia, naquele espaço destinado ao desembarque. Embarque. Então o idoso ele tem a dificuldade para subir, acaba caindo. Às vezes a gente sabe, tem muita ocorrência também que a gente sabe que o motorista ele excede a velocidade, ele dá a freada brusca, e o idoso ele não tem força mais, ele perde a força, ele acaba caindo dentro do ônibus. A gente sabe da situação também dos idosos que querem passar pela frente. A última ocorrência que teve um idoso em óbito foi uma situação dessa. Uma senhora de 79 anos desceu pela porta da frente, o motorista olhando o retrovisor para ver quem estava descendo na porta de trás, e
tendo contato com o comprador, ela atravessou na frente do ônibus e ela ficou no ponto cego dele. Infelizmente, ele acabou se deslocando com o veículo e essa senhora veio a óbito. Né? Mauro, só um comentário. O objetivo desse trabalho, dessa ação, é exatamente conscientizar. A gente não quer aqui mostrar os culpados. Não, o culpado é o idoso, o culpado... Não, são é o... exemplos práticos, são, as situações do dia a dia, mas e não tem caça às bruxas aqui. São cases, são cases em que a gente pega... Aquilo, todas as mortes que aconteceram, né, na cidade de São Paulo, por exemplo, no mês de junho, elas são naquilo que a gente chama de reunião de análise crítica, exatamente nessa reunião que a gente define as nossas estratégias operacionais para o próximo mês. Então, todas essas mortes são vistas, então a gente mostra no mapa, com fotos, como foi a dinâmica do acidente e onde a gente pode trabalhar para evitar. Então, esse acidente seria evitável? Sim, se a gente tivesse, sei lá, se essa senhora tivesse tido uma palestra, né, sei lá, 2 semanas antes, sobre ou até o mesmo assunto, no mesmo dia, e o próprio motorista de ônibus, talvez nós tivéssemos evitado uma fatalidade dessa, uma senhora que viveu aí 80 anos e depois acaba falecendo. Então, não há busca de culpados, como você destacou, não tem caça às bruxas, mas assim, ficar claro que existem os bons, existem os ruins, os mal, aquele que é mal educado, que é bem educado no trânsito, e é isso que acontece. Falta de empatia. Então, as pessoas não se colocam. Você tem um motociclista que conduz bem, você tem aquele que é imprudente, você tem um motorista da mesma forma que muda de faixa sem dar seta, isso tem aos montes. Você tem um motorista de ônibus que também que conduz em alta velocidade, com um monte de gente dentro. São os maus hábitos, né, Mauro? Então, é isso tudo que Olha acontece. outro detalhe que você falou agora. Então a gente está falando do ônibus aqui, mas muita morte de idoso, o idoso que atravessa fora da faixa, né? E às vezes, o problema é que às vezes a gente não tem faixas próximas, mas esse idoso atravessa fora de uma faixa e é colhido por uma moto no corredor, mas muita, a gente tem um índice muito grande de atropelamento de idosos por motocicletas. Né? Então a gente quer chamar a atenção do idoso e também falar, eu não estou querendo dizer aqui, mas também o não motociclista. Então são casos que acontecem que... Eu quero falar com o Aragão sobre as crianças. Você tem um trabalho com as crianças, a gente já falou sobre os idosos, vamos para as crianças agora. Beleza. Então, o projeto já existe há 8 anos, desde 2011, e nós fazíamos palestras para crianças acima de 10 anos e adolescentes. Porém, precisávamos atingir as crianças menores de 10 anos. E como fazer isso? Prendendo a atenção deles, né, para que eles não se dispersassem. Foi aí que surgiu o teatro de fantoche. Através dos fantoches, nós fazemos a educação no trânsito, com temas sobre dirigir falando no celular, travessia de pedestre, uso de cinto de segurança, cadeirinha. Falamos também sobre respeitar as diferenças, que é onde tem um personagem que é o idoso e o cadeirante. Também falamos sobre embriaguez do volante, porque não pode beber e dirigir. Tudo isso é bastante interativo, né? O tempo todo a gente interage com as crianças para educá-las para o trânsito de uma maneira bem divertida. E claro, com aquele objetivo, desde cedo que você vai conseguir os bons resultados, o melhor motorista e o melhor motociclista, seja o amador ou seja o profissional, na criança que vai ser incutida a ideia de como é que a coisa tem que ser feita. Exatamente, não é só a educação no trânsito, mas é tornar adultos, né, mais conscientes. E o projeto também não é, além da educação no trânsito, nós aproximamos também a figura da Polícia Militar, né, para as crianças. Infelizmente, são muitas áreas carentes, que no final da apresentação... Onde é que acontece esse projeto? Em escolas públicas, particulares, hoje em ONGs para pessoas com necessidades especiais. Como é que a escola chama vocês para... Através do e-mail do CPTran, que é cptranp5@policiamilitar.sp.gov.br. Não tem muita divulgação disso, né? As escolas sabem do trabalho? Hoje, muitas escolas, assim, no começo eram poucas, mas aí vai falando para o outro, uma professora que dá aula em várias escolas acaba chamando. Então, hoje nós temos a agenda praticamente durante o ano lotada. E escolas que já tiveram a apresentação do teatro em um ano, ela já reagenda para o próximo ano, que é muito interessante. Eles são bem receptivos também, né? Quais são os erros cometidos pelos adultos quando estão com crianças na rua, numa travessia, por exemplo, nas situações diversas do trânsito? Olha, são várias histórias que, tanto que no final da apresentação, as crianças vêm até nós e começam a contar, olha, meu pai dirige falando no celular, meu pai bebe. Outro dia uma criança veio até nós e falou assim, olha, policial, meu pai, ele bebe e pega a moto e sai dirigindo.
Falei para ela assim, não, mas na próxima vez você pega a chave dele e dá para a mamãe. Ah, polícia, não adianta, ele tem cópia. São várias histórias, né? Já tentou, né? Só que os pais, infelizmente, é isso. Eles cometem infrações na frente da criança, né? O exemplo já começa aí. Isso. E o que era para... Mas aí é a ideia do projeto, educar a criança para elas... Para educar o pai, né? Corrigir os pais. Porque um adulto não gosta de ser corrigido por outro adulto. Mas quando uma criança vem até ele, principalmente o filho, começa a corrigir, outro dia a criança falou, mas minha mãe põe eu na frente, mesmo que eu tenha 9 anos. Ela tinha 9 anos. E eu sei que não pode policial. E eu falo para ela, não, mamãe, eu quero ir atrás. Então, precisa dessa conscientização, né, dos próprios pais para... Criança no banco da frente a partir de 10 anos. Sim, correto, a partir dos 10 anos. E na moto, como passageiro, a partir dos 7 anos. Sim, e no banco traseiro tem aquela... tem a cadeirinha específica até uma certa idade, depois tem um assento de elevação. Isso, tem o bebê conforto, né? Até 1 ano, bebê conforto, de 1 ano a 4 anos, a cadeirinha, e de 4 anos até 7 anos e meio é o assento de elevação. Major Cunha, a lei seca aumentou, as multas pela lei seca aumentaram 24% no primeiro semestre deste ano aqui em São Paulo. O que é que aconteceu para esse aumento? É uma fiscalização maior ou as pessoas estão bebendo mais e dirigindo em seguida? Bom, vamos lá. O primeiro detalhe, as fiscalizações, elas aumentaram, né? Nós aumentamos o número de operações de direção segura realizadas na cidade de São Paulo. Mas a Polícia Militar, ela adquiriu, né, na verdade, foram etilômetros, que nós chamamos como etilômetros passivos, né? Isso, na verdade, foi doado pela Bloomberg, né, para a Polícia Militar. E esses etilômetros, na verdade, eles acabaram dando mais velocidade aos testes. Então, os testes acabam sendo mais práticos, né? A pessoa simplesmente, a gente coloca o aparelho, ela sopra no orifício, né? E em fração de segundos nós já temos ali a resposta, né? Esse equipamento ele detecta no ar moléculas de álcool, então ali ele já dá uma resposta preliminar de que aquela pessoa está ou não sob efeito de álcool, dirigindo sob efeito de álcool. Se a luz acender vermelha, né, está sob efeito de álcool. Se a luz acender verde, né, ele está liberado. Então seria mais ou menos essa ideia. E isso fez com que, né, esses testes acontecessem de forma mais rápida. Então hoje a gente chegou já com 6 meses, né, no primeiro semestre desse ano, 125 mil pessoas, motoristas, submetidos ao teste de etilômetro. Se você tem mais pessoas submetidas ao teste, né, é natural que você também tenha mais autuações e também tenha mais recusas, né? Essa facilidade em identificar, na verdade, essa seleção das pessoas que podem estar dirigindo sob efeito de álcool, isso acabou também trazendo, né, um incremento, né, para esse número de autuações, etc. Mas eu vou fazer aqui uma conclusão preliminar. Infelizmente, a conclusão que eu chego, por experiência, tá? Eu não estou falando isso, eu ainda acho que o motorista paulista aqui na cidade de São Paulo, as pessoas ainda, né, por mais que a gente tenha intensificado as fiscalizações, por mais que a gente tenha trabalhado nessa questão da conscientização, infelizmente as pessoas ainda continuam misturando álcool e direção. Essa é uma percepção que eu tenho. Perguntas do público aqui. O José Carlos de Jardim Silva Teles, ele diz assim, ele conta um caso: todos os dias algumas perus escolares buscam alunos na rua por volta de 6 da manhã, 6h15, e os motoristas dessas peruas buzinam para chamar esses estudantes. Aí ele diz que já reclamou com os próprios motoristas, nada mudou. Aí ele pergunta para vocês, é permitido buzinar, permitido fazer isso? A quem que ele pode fazer a reclamação, já que diretamente com os motoristas a coisa não deu resultado? Então, a buzina, ela, no período das 22 às 6 horas da manhã, não pode ser utilizada. Isso não é proibido se utilizar a buzina nesse período das 22 às 6 da manhã. O que se é permitido a buzina, na verdade, é um breve toque para alertar ou algum motorista, né? Mas o uso, até nos horários fora desse período que eu falei, o uso indiscriminado da buzina constitui-se infração de trânsito. Esse, agora, é um grande problema, né? Como que ele pode direcionar a fiscalização?
A reclamação a dele. reclamação. Se bem que aí já passou das 6 da manhã, né? Quer dizer, claro, é bom senso, né? O uso da buzina é bom então, senso. É bom senso, né? Então, mas o código ele é claro, ele fala da utilização para alertar outros motoristas. Então, por exemplo, eu dar uma buzinada para, por exemplo, tentar indicar que eu tenho a intenção de ultrapassá-lo ou de alertar um motociclista que está à minha frente, por exemplo, ele começou a atender um pouquinho para próximo do meu carro, eu dou um pequeno toque na buzina ali para alertá-lo, para que ele não adentre a minha faixa, né? Agora, o uso indiscriminado pode ser configurado infração. Então, para quem que ele pode encaminhar uma reclamação? Olha, eu já aproveitando o e-mail lá que o Aragão passou. Qual que é, Aragão? Esse CPTran-P5, CPTran-P5, @policiamilitar.sp.gov.br, né? A gente pode verificar se isso é uma constância, né, no local, no bairro onde ele mora e tal, e eventualmente fazer a fiscalização de uma forma mais incisiva. Então, agora, problema. voltando lá no assunto lá do bafômetro, afinal de contas, as tais lendas ou mitos e o bombom de licor. Não, então, vamos lá. O bafômetro, né? A gente evita usar esse termo, porque o bafômetro ele induz aqui aquele ar expelido pela boca, é o bafo, né? Na verdade, por isso que a gente evita usar esse termo bafômetro, e sim etilômetro. O etilômetro ele vai buscar o ar dos alvéolos pulmonares, então é aquele sopro mais forte, né? Quando eu como um bombom de licor, então vamos supor que eu tivesse aqui um etilômetro, um equipamento, nesse momento fazer um teste aqui. Se você com certeza tivesse comido um bombom de licor, né, e logo em seguida soprar, vamos pegar aqui o equipamento, vamos pegar esse equipamento, o passivo, pode ser que, né, ele acusasse a presença de álcool, tá? Então, ali, vermelho. Só que o que acontece, da mesma forma que, por exemplo, se eu pegar um enxaguante bucal, Cepacol, coloquei lá e tal, né, se logo em seguida eu soprar, né, vai acusar a presença de álcool. Então, como que nós trabalhamos, como é que funciona a nossa fiscalização, né? Se a pessoa nos informar que faz menos de 15 minutos que ele ingeriu, então ele pegou uma dose de cachaça, tomou lá e tal, sopra, mas eu tomei faz 2, 3 minutos, vocês acabaram de me parar. A gente pede para que ele aguarde 15 minutos, né, que é o tempo em que, normalmente, a partir daí, né, o álcool vai cair na corrente sanguínea, sim, e ele pode repetir o teste. Somente nesses casos em que ele vai poder repetir o teste. Tá? Então, pode ser que, né, nesse caso, o teste dele dê negativo. Agora, obviamente, se eu acabar de tomar aqui e logo em seguida me submeter ao teste, eu posso ter falsos positivos. Só complementando a fala do Major, sim, o que acontece? A mucosa, região da boca, é o ponto onde absorve mais rápido qualquer substância. Então, se ele tiver acabado de comer um bombom de licor, tem um pequeno teor alcoólico ali. É pequeno, mas tem. A mesma coisa do enxaguante bucal. Ele fizer, vai constar. Não tem como. E aí a questão que ele está falando do bafo, né, de o pessoal erroneamente chamar de bafômetro. Por isso que o nome dele é etilômetro, né, que é a questão do álcool já na corrente sanguínea. Então, mas o tiratema vai ser o etilômetro e que vai dar zerado. E aí não tem aquela questão de, vou fazer enxágue com água, com açúcar, porque você vai estar inibindo a questão da mucosa da boca. Mas o teste nosso ele é feito com a região baixa do pulmão, né, lá dos alvéolos. Então, você pode lavar a boca, pode correr, isso aí não vai inibir. Olha, a Daniela da Bela Vista diz, se o motorista não estiver de posse do documento atualizado, mas o carro estiver devidamente licenciado, aí ela diz assim, o documento novo ainda não chegou, ou seja, o carro está em dia, mas está o motorista sem a posse do documento, porque o documento não chegou, ele pode ser punido? Excelente pergunta. Essa foi uma modificação recente, não tão recente assim, mas, né, na verdade, existe uma exceção à regra. Então, não será obrigatório o porte do documento do veículo, não será obrigatório, da CNH sempre vai ser obrigatório. Claro. Né? CNH sempre vai ser obrigatório, mas será admitido aí, né, que o motorista não porte o documento, né, nos casos em que o policial tiver acesso a um sistema informatizado para a pesquisa do licenciamento. Então, vamos supor que ela foi abordada, esqueceu o documento em casa, ou o documento ainda não chegou, né, por conta que ela pediu aí a remessa postal, né, o policial teve acesso a esse sistema, que normalmente é o que a gente faz, né, consulta, verifica que o carro está licenciado, tudo em ordem. Nesse caso, ela não será autuada, né, por não portar o documento. Tá? Então, isso é uma exceção
a regra. Eu não estou querendo dizer aqui que, olha, agora não precisa mais, não, mas existem exceções à regra, né? Naquele momento em que o policial teve acesso, se você não porta, você não será autuado. Agora, pode acontecer de eu ter em determinado momento em que o nosso sistema vai estar fora do ar, né? O sistema Prodesp, né? Esse sistema ele vai estar fora do ar. Nesse caso, o porte seria obrigatório. Eu tá? tenho aqui a minha CNH digital. Isso. Existe aqui um QR, um QR código. code, Como é que se garante a veracidade deste documento? É este código? Exatamente. Faz a leitura desse código? A leitura desse, então, o policial, para ele fiscalizar a CNH eletrônica, ele também tem que ter o aplicativo. Nós baixamos o aplicativo é o Lince, né? E nós utilizamos no nosso celular, eu vou pegar e fazer a leitura desse QR Code. E ele vai informar para mim, né, mostrando ali todos os dados que você também tem. Então, nós utilizamos o aplicativo para verificar a autenticidade daquela CNH. A Carla do Tatuapé pergunta, a questão dos patinetes no trânsito tem solução? Parece que deveria ter, né? A prefeitura parece estar trabalhando nas regras. Kátia, é isso? Carla. Carla, então, esse é um problema, isso vai acontecer, isso é inevitável, né? Mas assim, eu vou falar aqui o que hoje a legislação prevê em relação aos patinetes. Patinete, né? Isso serve para o patinete, serve para o Segway, né? Que é aquele equipamento em que as pessoas andam com os pés paralelos. Eles não são considerados veículos, O nome desses equipamentos, eles são equipamentos de mobilidade individual autopropelidos. Né? O que a norma exige... Que difícil. Esse é o nome. Equipamento de mobilidade individual autopropelido. Ou simplesmente a patinete. Né? Ou a patinete. Mas é a patinete, não é o patinete. O que a norma, isso, regulamentação do CONTRAN, diz, o que é obrigatório, é o seguinte. Primeiro, você só pode... Isso é o que a norma do CONTRAN diz. Né? Você só pode utilizar em ciclovias ou ciclofaixas e em locais destinados ao trânsito de pedestres. Né? Então, não poderia utilizar em via pública. Né? Não poderia usar, por exemplo, na rua. Né? Então, isso a norma do CONTRAN não prevê. Né? O patinete, obrigatoriamente, ele deveria ter um indicador de velocidade. Obrigatoriamente, uma espécie de um velocímetro. Né? Ele obrigatoriamente deveria ter uma campainha. Né? Obrigatoriamente, ele deve ter uma sinalização frontal, traseira e lateral, em casos, né, noturna, para identificação noturna. E existe uma limitação de velocidade pelo CONTRAN de que nas calçadas pode transitar? Pode, uma velocidade máxima de 6 km por hora. E em ciclofaixas e ciclovias, a velocidade máxima é de 20 km por hora. Isso é o que está previsto na regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito. Né? No caso da prefeitura, eles fizeram um pouquinho diferente, né? Previram aí, por exemplo, a questão da obrigatoriedade do capacete, né? Autorizaram a andar em via pública, mas essa é uma regulamentação municipal. Eu creio, como tudo é muito novo ainda, né? Eu creio que a tendência é que essas regras elas vão com o tempo aí se aperfeiçoando. Eu só espero que não seja tarde demais, porque os acidentes realmente já começaram a acontecer. E eu falei aqui a patinete, é a patinete mesmo, correto, né? Antes que digam, não, o Mauro errou. Não, é que o dinamismo da língua portuguesa permite que se fala o patinete, acabou aí no... É o domínio comum, aí bate estranho no ouvido a patinete, né? Então as pessoas falam o patinete. Luiz Carlos de Santana, a Polícia Militar é consultada sobre a criação de faixas de ônibus e ciclovias, ou essa é uma decisão exclusiva da Prefeitura? Decisão exclusiva da Prefeitura. Não tem audiências públicas para... Então, eu tenho acompanhado de longe, tá? Então eu não tenho propriedade para falar, né? Tanta propriedade de falar, mas eu faço parte do comitê que trata sobre o plano de segurança viária municipal. Né? E pelo que eu tenho percebido, as audiências públicas ela tem até acontecido com uma certa frequência, né? Mas a Polícia Militar, nesses casos específicos, em relação à criação de ciclofaixas e tal, nós não somos consultados, não. Isso, na verdade, é atribuição específica do próprio órgão executivo de trânsito municipal, né? Bom, gente, o programa está acabando, o sinal amarelou, está na hora de parar. Vamos começar aqui com as despedidas. Leonardo, sua palavra final. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Tá explanando um pouco sobre a questão de alcoolemia, que é a parte que eu trabalho aí juntamente com a população. Agradecer essa oportunidade de vocês, Mauro. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Cabo Aragão, palavra final.
Também gostaria de agradecer e a todos aqueles que quiserem o Teatro de Fantoche em suas instituições, podem entrar sim em contato com o CPTran P5, @policiamilitar.sp.gov.br. Muito bom. Cabo Lobato, sua palavra final. Mauro, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui para tirar a dúvida do público. Sempre vai ter a dúvida. E agradecer aos ouvintes. Major Cunha, sua palavra final, sua última dica. Mauro, eu agradeço pelo espaço, pela oportunidade de a gente falar de um assunto tão importante, tão relevante e tão atual, que é a segurança viária, principalmente numa cidade como a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do país, com uma frota de veículos que cresceu aí mais de 35% nos últimos 10 anos, né? E dizer que a nossa missão ela é nobre, né? E o Comando de Policiamento de Trânsito ele tem como foco, como objetivo principal, né, a preservação de vidas no trânsito. Tá? Agradeço a oportunidade. Muito bem, um agradecimento então, em nome da equipe de todo o programa Gente que Fala. Os convidados de hoje são do Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar, o Major PM Marcos Rogério da Cunha, o Cabo Paulo Henrique Lobato dos Santos, o Cabo Marcelo Pereira de Aragão, o Soldado Leonardo Augusto de Araújo Gonçalves, aqui também a presença do Cabo Varela e do Cabo Marta. Muito obrigado então pela presença de vocês, na mesa de som Cléo Rodrigues, apresentação minha Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Fique agora com o programa Caio Sorriso Show. Um bom final de semana para todo mundo e até segunda-feira. Tchau, tchau.